Bom dia a todos. Alegria poder estar juntos como igreja, como povo de Deus. Bom, hoje o tema da minha aula vai ser igreja ou clube. Então, tenho estudado sobre esse assunto e eu espero que esse tema que nós vamos juntos estudar na palavra de Deus hoje possa nos ajudar. Quem fizer um exame geral das igrejas dos dias de hoje, poderá perguntar: qual é o espírito predominante nos dias atuais que se assemelham com as igrejas que aparecem na Bíblia? Existe um senso comum entre os pregadores do Evangelho dos dias atuais, que esta era é a era da igreja de Laodiceia. O que nós podemos aprender estudando sobre o espírito dessa igreja hoje para a nossa vida? Eu vou orar agora, depois nós vamos assistir um vídeo. Eu gostaria de pedir sua atenção. O vídeo é em inglês, mas tem as legendas, se você prestar atenção na legenda, para a gente entender um pouco desse assunto que nós vamos abordar. Então, oremos como igreja. Senhor Deus, Jesus, I am que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece, estamos aqui juntos como igreja para poder aprender mais sobre o Senhor, sobre de que forma devemos viver uma vida que agrada ao Senhor. Nos dias de hoje, queremos nesse momento agora nos ajoelhar diante de Ti, da Sua palavra, que o Senhor fale o que o Senhor deseja, que este povo que está aqui, que Te ama, quer ouvir, mas não somente ouvir, aprender a praticar o que vai ouvir. Eu sei que a causa do Senhor nesse mundo é vitoriosa, Jesus já venceu na cruz, mas o Senhor chama cada um de nós a ter fervor, a ter entusiasmo, a ter uma vida que brilha e que influencia outras pessoas ao nosso redor, dentro da igreja e fora da igreja. E hoje de manhã queremos aprender com essa igreja da Bíblia, a igreja de Laodiceia. Que o Senhor fale através de mim, por meio do Espírito Santo. Amém. Jesus, I am so excited today. It's like I woke up and thought today is the day to get working for Jesus. Kat, I'm so excited to find someone who's ready to take action and get things done. Oh man, I am that girl. Exactly. Yeah. I've got something perfect for you. So let's get started. What are you doing? Stand up. Remember, we were gonna take action. Yeah, but this is where I always sit. Right, but I need more than this. Oh, I know what you're getting at. Okay, Jesus, how much do you want? What? $50? Is that enough? Oh, that's not what I meant. Oh, all right. Well, 100 then, you know. I mean, you drive a hard bargain. Okay, but you might not want to cash this till next Friday. You know what I'm saying? Right. There you go. Okay, Kat, really, I do think it's great that you want to give, but I want you to mentor a younger woman. Ooh, yeah, right. Well, Jesus, you know, I'm not really into, like, teaching people and stuff. I mean, I don't really get into that. Okay, you know that woman at the office, Amy? Yeah. I want you to take her out to lunch. Tell her about me. Well, Amy is different. I mean, like, really different, you know? I know, but she needs to know about me. And I can tell the people at the church to call her. I mean, they get paid to do things like that. I want you to do that. Jesus, I just don't feel comfortable doing that. No, Kat, the problem is,
You're too comfortable. Light reading. The calendar tries this? Vamos abrir nossas Bíblias aí, quem tiver uma Bíblia no celular, uma Bíblia de papel mesmo. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 19. Vamos estudar palavras de Jesus. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios, nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que compre de mim ouro puro, para que seja de fato ricos, e compre roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, leve as coisas a sério e se arrependam. Então Jesus se apresenta para essa igreja, a igreja de Laodiceia, como a testemunha fiel, aquele que sabe tudo o que acontece na vida das pessoas dessa igreja. Ele conhece o íntimo de cada pessoa, ele é verdadeiro, o que ele fala é real, o que ele fala merece confiança do povo que está ouvindo. Das 7 igrejas do Apocalipse, essa igreja, a igreja de Laodiceia, Jesus não faz nenhum elogio a essa igreja, ele é tão severo com essa igreja. Laodiceia, a palavra significa direitos do povo. E a cidade de Laodiceia, se você for estudar um pouco como era na época dos cristãos primitivos, era uma cidade rica, era uma cidade com uma economia sólida. Ela foi fundada em 250 antes de Cristo por um rei chamado Antíoco da Síria. A cidade era muito rica, abastada e opulenta, que quer dizer tranquila. Na cidade de Laodiceia havia também muitas piscinas de água morna, onde o povo daquela cidade tinha como cultura ir nessas piscinas se banhar, porque as piscinas eram medicinais. É que nem as piscinas de termas de Rio Quente, lá de Goiânia. Aqui em Olímpia também tem algumas piscinas de água morna, onde se faz turismo para lá. E estar na água morna, meu amigo, é uma coisa, né? Relaxante, confortável. Não é verdade? E é interessante que Jesus, olhando o espírito das pessoas, porque assim, irmãos, a cultura da cidade entrou na igreja de Laodiceia. E eu percebo que é muito fácil para nós se deixar influenciar pela cultura que nós vivemos ao nosso redor, nos dias atuais. E Jesus, como é conhecedor, ele é a fiel testemunha, a testemunha verdadeira. Ele é o Criador de todas as coisas.
O que ele identificou no espírito do povo daquela igreja? Falta de fervor espiritual. E ele dá um alerta para isso. Essa igreja substituiu o poder do Espírito pela aparência. Então, irmãos, Jesus faz o diagnóstico de cada um de nós, hoje aqui. É como um médico. Quando você vai no médico fazer uma consulta, e o médico começa a fazer perguntas para você, e você fala, olha, está acontecendo isso, aquilo. Ele fala, olha, o diagnóstico é esse. Ele sabe, Jesus, o que cada um de nós está passando. E olha que palavra dura que Jesus fala, versículo 15. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frio nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. O que é ser morno? Essa é a grande pergunta. Que Jesus está falando que morneza espiritual tem consequências graves na nossa vida se nós não lidarmos com isso da forma que Ele pede para a gente lidar. Ser morno é viver sem vigor espiritual, sem entusiasmo, viver de forma apática, indiferente. Havia naquela igreja gente que, a maioria da igreja estava vivendo assim, indiferente com os cultos da igreja, indiferente com a missão da igreja de espalhar o evangelho, indiferente com a palavra de Deus, indiferente com membros que estavam vivendo em pecado dentro da igreja. Aí todo mundo está vivendo tipo num clube, porque num clube você não tem muita responsabilidade. Você paga lá uma mensalidade e você desfruta daquilo que o clube oferece para você. A piscina, os jogos, e aí os eventos sociais, as atividades. Então a gente está ali, né? Vivendo o dia a dia, sem vigor. Eu, quando li isso, entrou no meu coração, que vida eu tenho vivido hoje. Como eu identifico se eu estou morno, Edson? Eu perguntei para um irmão uns dias atrás, faz quanto tempo que você não estuda a Bíblia com alguém, irmão? Faz 6 anos. Eu não sei, a gente vem cada domingo, ouve pregação atrás de pregação, ouve a palavra de Deus, ouve as músicas. Olha, uma das coisas que mais eu sinto que pode nos enganar é dar títulos honrosos para Jesus, como a gente ouve nas canções, mas a vida de Jesus é só para algumas pessoas. A pessoa que está morna causa no coração de Cristo abominação. Sabe o que é uma pessoa morna? Ela vive sem propósito. É como um barco que está perdido no meio do oceano, sem rumo, não sabe onde quer chegar, faz tudo por fazer, não tem um objetivo, não tem um alvo, não tem uma visão que eu quero construir. São sinais de uma vida morna, de uma igreja morna, que não tem propósito. Eu sinto, irmãos, eu vou falar isso com muita humildade, tá?
que Cristo está sendo desonrado na casa dos seus amigos, a igreja. Há muita gente querendo palpitar e pouca gente querendo servir. Há muita gente querendo organizar e pouca gente para agonizar. Na visão de Jesus, segundo o versículo 16, um cristão morno é pior que um incrédulo. O que ele fala é bom se você fosse frio ou quente. A pergunta que eu quero fazer para nós essa manhã: como anda a sua temperatura espiritual? O seu fervor espiritual, o seu entusiasmo para fazer a vontade de Deus? Se para você vir aqui é uma obrigação, ou é um ritual de final de semana, eu quero chamar você a pensar nessas palavras, que eu tenho refletido muito bem na minha vida sobre isso. No versículo 17, além da morneza, da falta de vigor, de falta de entusiasmo, versículo 17, vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. O que Jesus identifica aqui com o diagnóstico? O povo dessa igreja é autossuficiente. A morneza espiritual está geralmente ligada à soberba, ao orgulho. Pessoas em si mesmadas, que não quer receber ajuda, que não quer ouvir conselhos, que faz o que dá na telha. Eu não estou querendo aqui, dizer que você não tem liberdade para fazer, mas tem certas coisas que você precisa de ajuda. Você precisa ser humilde, eu preciso ser humilde, abrir minha vida para as pessoas, não ficar vivendo de aparência. As pessoas em Laodiceia achavam que era, mas não era nada na visão de Jesus. E é um engano isso, viver enganado. Sabe por que eu digo isso? Olha o que havia, Jesus sabia o que havia. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida. Olha, viver espiritualmente ligado a Cristo não está associado com riqueza mundana, riqueza material. Que no mundo de hoje isso é muito ligado, a riqueza material com a espiritual. Jesus está falando: olha, você pode se estar enganado, porque você está crescendo materialmente, mas espiritualmente você está diminuindo, você está indo para a sua morneza. A gente é radical com o curso, a gente é radical com horário no trabalho, a gente é radical para fazer prova do Enem, a gente é radical para os compromissos que a gente quer e que vão trazer alguma recompensa para nós, mas na hora de ser radical nos nossos compromissos com a reunião da igreja, com as atividades da igreja, a gente fala: não, aí não. Ontem tivemos aqui a confraternização dos solteiros. Ó, solteiros, vocês que faltaram, mas ficaram nas suas casas porque você espiritualmente está... Eu queria dar esse salve para você. Os casados, os pais que têm aulas aí para as crianças. Olha, a escola bíblica aqui, dia de domingo,
30 pessoas, e antes, a gente precisa de ensino, a gente precisa disso. Está aí o ensino, e agora? Cadê as pessoas? Isso é morneza espiritual. Irmãos, é difícil falar essas coisas. Mas o espírito presente no grupo de Laodiceia é esse espírito. Na NVI fala assim, você não precisa ir lá. Temos tudo o que precisamos. Não preciso de coisa alguma. Sabe o que eu vejo aqui? A tragédia do auto-engano. Quantas vezes nós nos enganamos? Alguns anos atrás, eu vivi uma experiência assim na minha vida. Na igreja. Eu estava com um coração muito orgulhoso. Meu grupo que eu cuidava estava crescendo numericamente. E aí eu achava que as outras pessoas que estavam ao meu redor não tinham capacidade. E Deus, por causa do amor, Ele falou para mim assim: você vai deixar de liderar. Aí o líder do setor na época veio e falou comigo: olha, a partir de hoje você não vai mais liderar nada. Você vai ficar no último banco da igreja. E eu fiquei inflado de orgulho com aquilo. Era próximo do Natal, agora. E aí a gente já tinha escolhido um amigo secreto entre os líderes. E aí eu fui perguntar, e aí eu devo participar do amigo secreto, que eu não sou mais líder. O irmão falou: não, você deve estar lá. Aí eu fui para essa reunião, meu amigo. Naquela época a gente passava as melhores notícias de cada grupo num telão, que nem a gente passa. Os batismos, crescimento, aí cada grupo ia falando: ó, fulano e cicrano liderar, e mostrava. Aí quando mostrou o grupo que eu liderava junto com a irmã, só apareceu a foto dela. Tiraram a minha. E eu lutando, vendo aquilo no meu coração. Aí olha que interessante, a irmã que eu tirei, eu comprei o presente, dei para ela, e eu estou esperando o meu presente, quem me tirou, né? Aí vai todo mundo ganhando o presente. Isso é sério, tá? Aí todo mundo ganhou o presente, adivinha quem ficou por último? Eu. A irmã que me tirou, a pessoa, não comprou o presente. Eu fiquei sem presente. Aí eu fui correr para quem? Para o líder. E meu presente? Todo mundo ganhou o presente e eu não vou ganhar nada. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, tinha uma árvore de Natal, tinha uma caixa de bombom, ele pegou a caixa de bombom: aqui seu presente. Eu falei: eu não quero isso, e eu vou embora dessa reunião. Aí eu saí orgulhoso. Chegando na esquina, eu fui atravessar uma rua, um carro veio de lá, me atropelou, me jogou para cima. Naquela hora eu vi Deus falando: você pensa que é alguma coisa? Eu tiro sua vida agora. Olha só como orgulho engana. Aí veio uma irmã passando: aconteceu alguma coisa? Você quer ajuda? Eu falei: não quero ajuda de ninguém. Atropelado lá no chão, o cara parou o carro para me socorrer. Eu entrei no ônibus com a perna quebrada, fui até a Paulista para pegar o outro ônibus para minha casa, não conseguia mais andar. Aí eu fui no telefone e estava sem dinheiro, liguei para um irmão a cobrar. Você pode vir me buscar aqui na Paulista? Já era mais de meia-noite. Ele me levou para a casa dele, depois ele me levou para o hospital, depois me levou para a casa dele. Então, olha como o orgulho vai gerando mais orgulho no nosso coração. A igreja de Laodiceia estava cheia de frequentadores que achava que não precisava de nada. Preciso de coisa alguma. Preciso de discipulado, não preciso estar nos compromissos, não preciso nem de estar numa reunião de igreja em casa. O Espírito de Deus, Ele me guia. A vida cristã é individual, mas
O convívio da vida cristã na Bíblia fica claro para mim que é comunitário. Se você não está envolvido com a igreja em casa, irmão, irmã, quero chamar você a se arrepender sobre isso. Porque vai ter consequências isso na sua vida. E sérias. Versículo 18, Cristo aí faz um apelo. Bom, eu queria falar uma coisa que eu anotei aqui. Aquela gente de Laodiceia estava mais preocupada com o bem-estar deles do que a morneza deles. Era o clube de Laodiceia, o spa de Deus em Laodiceia. Versículo 18, Jesus chama o povo a pensar. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos. Comprem roupas brancas para se vestir e cobrir sua nudez vergonhosa. Compre também colírio para os olhos a fim de que possam ver. Jesus apela. Olha, uma coisa que me encanta em Jesus, que ele aqui ainda está aconselhando esse povo. Ele não está mandando, está aconselhando. Você quer realmente fazer parte dessa igreja, a igreja de Cristo, essa aqui da Bíblia? Porque em cada igreja aqui, no Apocalipse, tem algumas que têm uma força, outra tem outra força. Então, os estudiosos da Bíblia acreditam que as igrejas, desde a época de Jesus, cada uma vai ter algo semelhante a essas 7 igrejas do Apocalipse. E para os homens que estudam a Bíblia, essa era é a era da igreja de Laodiceia. Mas ainda é a igreja que vai pregar o Evangelho. Jesus aconselha o povo a investir nele, comprar aquilo que ele oferece. Ele fala, compre de mim, gente, ouro, porque lá era rico, mas aquela riqueza deles não era a riqueza verdadeira, eles estavam confiantes nessa riqueza. Ele está falando, compre de mim a riqueza que eu tenho, a chave que eu tenho, abre todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria. Paulo fala a essa igreja lá em Colossenses 2, 1 a 3, a igreja de Laodiceia. Paulo trabalhava e lutava para o bem-estar dessa igreja. Acredita-se que quem liderava essa igreja era Epáfras. Compre de mim ouro. Ele oferece as verdadeiras riquezas do seu reino. Você está disposto a investir sua vida nesse Jesus aqui? Nesse tipo de Jesus? Nesse modelo de Jesus? Ele fala também, compre de mim roupas brancas. O que significa? Roupas brancas, na Bíblia, Edson. A justiça, a pureza, a santidade. Ser santo é um chamado de Deus desde o Antigo Testamento. Quero separar um povo que vai ser santo como eu sou santo. Compre de mim colírio. Eu já usei muito colírio na minha vida, quando eu fumava maconha. É verdade. Mas sabe por que eu usava? Para não dar bandeira para os pais, para as pessoas, que os olhos ficam vermelhão. Mas esse colírio que Jesus está falando aqui, é o colírio que ajuda você a enxergar a sua real condição espiritual. E qual é a condição do povo dessa igreja? Pobre, cego e nu. Irmãos, se você quer que Deus trabalhe na sua vida, porque eu quero que Ele trabalhe na minha vida, tem que enxergar sua condição hoje. Sua condição espiritual.
seu fervor espiritual, seu ânimo espiritual. Se você está mais animado para viajar para o final de ano, para tirar umas férias, do que para estar com Jesus nas férias, eu queria te dar um alerta sobre isso. Pode viajar, mas vai com Jesus. Consagrar-se a Deus não é trabalhar para Deus, mas ser trabalhado por Deus. Aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, nunca podem trabalhar para Deus. Isso é uma frase de Watmani. Está no livro A Humildade e a Beleza da Santidade. Compra esse livro. Você que está com problema de orgulho no seu coração. Que ninguém tem problema com orgulho, né? Cristo chama cada pessoa a uma mudança de vida, Ele chama todos ao arrependimento. Ele não desiste da igreja. Versículo 19. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, leve as coisas a sério e se arrependam. Antes de revelar seu juízo, que é vomitar da boca, esse tipo de pessoas mornas, ele demonstra misericórdia. Ele repreende e castiga. Eu acredito nisso. Deus faz coisas inimagináveis. Ele permite coisas acontecer na nossa vida que nós não compreendemos, que tem como único propósito nos atrair para Ele. A disciplina de Cristo tem como base o amor. Arrepender-se não é viver de aparência. Arrepender-se é mudar de ideia em relação a Deus, ao pecado e ao inferno. Existem dois tipos de tristeza que a pessoa demonstra quando está arrependida. A tristeza segundo o mundo e a tristeza segundo Deus. O que a tristeza segundo o mundo provoca no coração das pessoas? Autopiedade, vitimização e repetição do pecado. A tristeza segundo Deus provoca o que, Edson? Indignação pelo pecado. Puxa, eu fiz isso, que nem Pedro chorou amargamente. Eu sei quem é ele. Não mereço. Eu sou indigno de estar aqui nesse lugar. Você está triste? Como? Toda pessoa que está arrependida, segundo Deus, e 2 Coríntios capítulo 7, Paulo fala isso. Ele se arrepende da morneza e troca pelo fervor espiritual. Porque ele sabe que se ele não fizer isso, é só uma questão de tempo para ele ser vomitado. É Jesus que está falando isso. Eu tenho o maior temor disso. Ser vomitado por Deus. Versículo 20. Jesus é cheio de amor. Ele acredita na mudança das pessoas. Ele fala: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Sabe uma coisa que eu aprendi aqui nesse versículo? Que Jesus está fora da igreja, não está dentro.
está fora da vida das pessoas. Como isso é terrível. Você ficar enganado. Somos ricos, temos tudo o que precisamos. Somos a igreja mais exemplar aqui da Ásia. Temos riqueza, estamos mandando dinheiro até para outras igrejas. Mas espiritualmente o interior desse povo não está em coerência com Cristo. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Se Ele quer entrar na nossa vida e ceiar conosco, imagina você sentar com Jesus e comer a Santa Ceia com Ele, como a gente comeu aqui hoje de manhã no momento da ceia. E Ele vai perguntar: e aí, meu irmão, como anda a sua temperatura hoje? Como anda seu fervor, seu envolvimento? Como anda suas prioridades? O que tem sido mais importante para você? Ele quer ceiar, Ele quer comer, Ele quer fazer perguntas para nós. Você tem sido esse tipo de pessoa? Você deixa pessoas fazer perguntas para você ou você já se autodefende? Quando um assunto te incomoda, você é vulnerável para querer entender por que a pessoa está falando aquilo de você, ou você já esbraveja e fala: eu não acredito nisso. Ele está batendo na nossa porta. Como Cristo bate na nossa porta também, através de circunstâncias da vida. Coisas que acontecem na nossa vida. Através da Bíblia, através do discipulado. Precisamos prestar atenção ao convite feito por Jesus. Estar com Ele, ceiar com Ele é uma honra para todos nós. Comer na mesa de Jesus é o melhor lugar que uma pessoa pode estar, ao lado dele, na companhia dele, ouvindo os ensinamentos dele, vendo as atitudes dele, fazendo o que ele fazia, buscando o que ele buscava, apostando no que ele apostava, investindo naquilo que ele investia. Versículo 21. Ele chama a gente para ceiar e dá uma promessa valiosa. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentar ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória, e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Olha, eu não sei, quando eu li isso aqui, sentar no trono, a gente pensa sempre no tribunal. Isso é uma imagem que Jesus está usando. Mas Ele está colocando para nós a importância desse lugar. Mas você e eu precisam o quê? Ser um vencedor. Vencer o diabo, vencer a mentira, vencer a falta de fervor, a falta de entusiasmo, a falta de vigor espiritual, a falta de propósito, vencer sua autossuficiência. E para concluir, versículo 22. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Irmãos, nossa igreja pode ser um clube, onde as pessoas têm deveres e prazeres. Ou podemos ser uma família, onde os filhos de Deus vão permitir Jesus entrar e viver essa vida que nós cantamos hoje para a glória de Deus. A pergunta que eu quero que vocês, quando você sair hoje daqui, vá pensar durante sua semana hoje, que tipo de igreja você quer construir?
Vamos orar. Pai, ajuda-nos a enxergar o que nós não estamos enxergando, a buscar o que talvez nós não estamos buscando e achamos que estamos buscando. Perdoa nossos pecados, perdoa a morneza espiritual que carregamos. O Senhor fala para a gente levar a sério isso, porque o Senhor quer nos salvar, quer nos dar o trono da glória. Eu oro para que cada cristão aqui deseje no seu íntimo dar glória para o Senhor, dar glória para Jesus, por meio da vida de cada um de nós. Obrigado, porque Jesus fala a verdade, mas Ele também é cheio de amor e de graça. Obrigado por isso, essa característica tão presente na vida de Jesus. Te agradecemos no nome dEle. Amém.